Olá, a graça e a paz. Dando continuidade ao nosso culto de doutrina, nós estamos no módulo 1 do curso básico de vida cristã, no livro 2, Anjos, Homens e Pecado. No capítulo 4, os anjos caídos. Hoje nós iremos tratar do tópico 2, que fala dos anjos caídos como serviçais de Satanás. Amém? E para facilitar o seu aproveitamento dessa lição, gostaríamos de sugerir que você tivesse à mão caneta e papel para você estar anotando as referências para depois você ir lá na Palavra de Deus e conferir aquilo que nós estamos transmitindo para você, ok? Então, amados, iniciando, assim como Deus tem os seus anjos e os seus anjos têm prazer em servir a Deus nos projetos, nos propósitos e na obra de Deus, da mesma maneira, Satanás tem os seus, que estão dispostos a levar a efeito o plano malévolo dele, a qualquer momento e em qualquer lugar. E eles são, assim, empregados na execução dos propósitos de Satanás. Mas o que nós temos que entender? Que os propósitos de Satanás é oposto aos propósitos de Deus. Então, ele vai caminhar em sentido completamente contrário aos planos de Deus, porque o objetivo dele é destruir, ok? Então, eles estão, assim, empenhados a criar obstáculos no caminho do cristão e provocar dano na vida espiritual, bem como no bem-estar do povo de Deus. E gostaríamos que você anotasse aí Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Nós vamos ver a orientação da palavra de Deus, como nós vamos nos posicionar diante desta circunstância. Diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Até aqui. Depois nós vamos voltar mais uma vez nesse capítulo e nesses versículos. Uma coisa que jamais o crente deve esquecer é que Satanás está em guerra constante. Ele declarou guerra contra a igreja, contra o povo de Deus, né? E que ele vai usar o seu exército, os seus anjos, como agentes de ataque e defesa. Contra quem? Contra os eleitos do Senhor, contra a igreja de Deus. Amém? Então, observe. A palavra de Deus, as Escrituras, descreve os anjos como seres astutos e inteligentes. Mas vamos entender essa astúcia e essa inteligência dos anjos maus contra a igreja e contra o Senhor. Primeiro, eles se opõem aos propósitos de Deus. Abre a sua Bíblia em Zacarias, no capítulo 3, versículo 1. Ok? Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Né? Então, Satanás ele tem ali uma função de se opor ao povo de Deus. E você pode também verificar ali em Daniel, no capítulo 10, do versículo 10 ao 14, que também vai te dar uma noção melhor dessa oposição. Segundo, de afligir o servo de Deus. Segundo Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse
com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, observe que é Paulo falando, né? Que ele fala, essa sequência depois que ele fala que conheceu um homem que foi levado até o terceiro céu, não sabe se em corpo ou se em espírito, Deus o sabe. E lá foi revelado, foi mostrado coisas grandíssimas, né? Mas para que ele não se exaltasse por ter tido esse privilégio de ter ido até o céu e de ter se encontrado com Cristo e ter recebido orientações de Cristo e revelações dele, foi permitido por Deus, né, que os anjos do mal afligissem ele, né, para que ele não se exaltasse. Se você tiver dúvida, depois nós voltaremos aqui. E você também pode verificar lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 16, que também fala um pouco a esse respeito. Terceiro, executa os propósitos de Satanás. Então, os anjos maus executam os propósitos de Satanás. Mateus 25, 41. Diz assim: então o rei dirá também dos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Então, aqui está falando do julgamento das nações, em que Deus vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E aqui ele já está fazendo separação dos bodes. Né? Que os bodes, eles vão para um lugar que não era para ele, ou seja, os homens que se opuseram, que resistiram à vontade de Deus, o inferno tinha sido preparado para o diabo e os anjos dele. Mas, infelizmente, tem muitos homens que, por escolha, ao exercer o seu livre-arbítrio, ele vai acabar escolhendo esse caminho. Né? Depois nós, novamente, nós ainda vamos voltar sobre isso. Tá? Aqui é só para nós abrirmos um pouco o nosso entendimento, para nós irmos aprofundando gradativamente. Quarto, armam ciladas aos servos de Deus. E aqui nós vamos voltar novamente lá em Efésios. Né? Se você tiver um tempo de ler o livro de Efésios, é um livro interessante e vai nos dar uma visão espiritual muito, muito boa com relação a essa guerra espiritual. Né? Lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 ao 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ok? Na primeira referência de Efésios, eu não li esse pedaço que fala das regiões celestiais, porque eu quero fazer uma explicação aqui da diferença entre regiões celestiais e lugares celestiais. E na versão revista e atualizada da Bíblia Almeida, ele deixa essa explicação mais evidente. Então, observe. Aqui está falando que os anjos satânicos, eles estão nas regiões celestiais. Tá, mas onde ficam as regiões celestiais? Bom, as regiões celestiais é o nosso espaço sideral. Vamos entender isso. Nós já havíamos dito que Satanás ele declarou guerra contra a igreja e contra Deus. Né? Então, o exército de Satanás está cercando a terra, sitiando a terra. Né? Então, para nós entendermos. E como nós já vimos em aulas anteriores, ele foi arremessado para cá. Ele foi expulso dos lugares celestiais, onde ele prestava serviço para Deus, e foi arremessado para cá.
E lá em Apocalipse, depois nós vamos, quando nós for estudar Apocalipse, lá nós vamos ver que ele depois vai ser lançado do spa ou dos lugares, das regiões celestiais, ele vai ser lançado para a Terra. Né? Então, ele vai chegar ainda, ele vai continuar nessa sequência de quedas dele. Primeiro, ele estava ali nos lugares celestiais, foi arremessado para cá, que nós vimos lá, causou naquela visão de alguns estudiosos, causou a destruição da primeira criação de Deus, e Deus teve que recriar novamente a terra, só que agora para colocar o homem, ok? E Satanás ficou em volta daquela cidade, chamado Terra. Vamos entender isso. O nosso planeta. Então, ele está sitiando o nosso planeta, ok? Mas a palavra de Deus também lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, nos garante, ao povo de Deus, nos garante. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo a terra está sitiada, o exército agora de Satanás já não tem a mesma mobilidade que ele tinha antes. Né? Agora, as bênçãos de Deus já foram liberadas, já passa pelo arraial dele com maior facilidade. Né? E os filhos de Deus, os cristãos, ainda têm aquela mobilidade da oração em línguas, né? Que é uma espécie de ligação direta com Deus, já não passa pelo arraial inimigo. Quando a gente, por exemplo, ora em nosso idioma, ela começa uma escala de subida e demora um pouquinho até chegar no céu, mas a oração em línguas já vai direto. Isso aqui é só para nós trazermos um pouco o esclarecimento. Depois nós vamos deixar e vamos falar mais na frente a respeito disso, das regiões celestiais. Explicar melhor. Né? Mas no mesmo livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 10, também fala das regiões, melhor, fala dos lugares celestiais. Ok? Vamos lá. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Amados, observe aqui nós já temos uma visão, mais ou menos, do cenário, né? Do confronto. Né? Então, observe, quando nós vimos lá em Efésios 6, no versículo 11, no finalzinho lá do versículo 11 e 12, falando que os nossos adversários, nós lutamos contra as potestades, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Então, você começa a fazer uma distinção entre o exército satânico e o exército de Deus. Né? Os anjos de Deus são chamados de principados e potestades. Eles não têm as outras designações do mal, tenebroso. Né? Então, aqui está falando que os anjos de Deus, aqueles 2 terços de anjos, que estão lá nos lugares celestiais, diante do trono de Deus, eles estão ali esperando que a igreja dê as ordens de ataque e de combate. Para que, pela igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? Dos principados e potestades. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, isso causa um mover nesses lugares celestiais, no altar de Deus. Nós temos que entender isso, por quê? Porque é quando nós clamamos, é quando nós pedimos, é quando há uma movimentação. Se a igreja não ora, os anjos não agem. Né? Eles só vão agir se você clamar, se você pedir. Né? E nós pedimos
a Deus Pai em nome de Jesus. Ok? Até aqui deu para entender? Então, vamos continuar. Então, nós fizemos só esse parênteses para você entender que existe separação. Eles não estão no mesmo lugar. Eles estão em lugares opostos. Né? E o nosso cenário de conflito é mais perto aqui do nosso planeta. Ok? Então, vamos lá. Os anjos maus, eles revelam constantemente, assim, uma inimizade contra Deus. Né? Eles procuram destruir o homem. E procuram atingir o homem em pontos específicos, como a alma, o corpo e as possessões. Então, eles tentam prejudicar o homem nessas áreas, causando mal. Né? Ok? Então, vamos lá. Mas nós temos que entender que, como eu disse agora, alguns homens, pela incredulidade, né, em Deus, eles vão receber, assim, um castigo, uma condenação, por resultado dessa incredulidade, dessa maneira de se portar. Né? E, às vezes, esses homens nem percebem que, na realidade, eles estão sendo manipulados. A obra perniciosa de Satanás é que está ali controlando cada um daqueles homens naquela maneira de se posicionar. Né? Mas, amados, aí vem um despertar para todos nós, porque nós temos uma responsabilidade. Nós somos os embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Então, se todos quantos recusam crer no Evangelho, recusam crer ou porque ainda não ouviram? Né? Se não ouviram, é porque não há quem pregue? Né? E como terão se não foi anunciado? A palavra de Deus diz isso para nós. Então, nós temos a nossa responsabilidade de anunciar. Porque o propósito de Satanás é instigar, né? E de dificultar ao máximo essas pessoas para que elas venham a aceitar a palavra. E nós vamos verificar isso. Né? Porque a fúria dos anjos maus, ela está dirigida não só contra a igreja, né? Mas diretamente contra a igreja, mas de uma maneira geral contra o homem, porque o homem ele vai fazer de um tudo para que ele não absorva a mensagem que cada um de nós tem que levar a eles. Então, vamos ver a maneira de Satanás, através dos seus anjos, agir. Primeiro, continuamente eles procuram destruir ou atacar, né, através de investidas, de um modo geral, a igreja do Senhor. Anota aí. Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas mesmo tendo essa palavra do Senhor, foi Jesus que disse isso aqui, né? Eles continuam atacando. Eles não desistem, eles continuam a atacar. Segundo, tentam impedir os ouvintes de aceitarem os favores de Deus. Vamos lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 12. Lucas, capítulo 8, versículo 12. Aqui, caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Vem em seguida o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Lembra lá da parábola da semeadura? Havia 4 tipos de semente. Essa aqui caiu à beira do caminho. Tá? E aqui a palavra de Deus diz que rapidamente Satanás vem
e mostra outras coisas para que aquelas pessoas não creiam e, com isso, venham a ser salvos. Né? Então, observe. Aqui está dizendo que tentam impedir os ouvintes de receber os favores do Evangelho. Ok? Então, próximo. Abre aí em Mateus 13, 25. Fala que eles disseminam doutrinas errôneas. Mateus 13, 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Okay? Então, a disseminação de falsas doutrinas, ensinos errados. Ok? Quarto, incita a perseguição ao reino de Deus. Isso aqui, mas no final, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Tá? Então, aqui está falando de uma contenda, de uma guerra, de uma luta no plano espiritual. Nós já havíamos falado que Satanás seria arremessado para a terra, mas os seus anjos. Por enquanto, ele está no espaço sideral. Ok? Então, observe, mas durante séculos, Satanás vem causando danos indizíveis à Igreja de Deus. E nos últimos instantes, nos últimos momentos, né, ele vai vir com a tirania e vai tentar implantar a doutrina do anticristo. E para você ter um conhecimento maior, eu gostaria que depois você lesse, eu não vou ler todo o capítulo, para não ficar muito extenso, mas que depois você lesse. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ok? Leia todo o capítulo. É muito esclarecedor. Eu vou ler só o versículo 3 e o versículo 7 por enquanto. Depois eu vou ler mais dois, mas só para nós termos uma visão aqui, né, da doutrina dele. Então, observe. Versículo 3 do capítulo 2. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Sétimo, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ok? Então, aqui está fazendo uma descrição, né, do anticristo. E, no momento, ele está sendo impedido de agir porque tem um que detém. E nós sabemos que, enquanto a igreja está aqui na Terra, e o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, está conosco aqui, há um impedimento para a ação do anticristo. Mas nós vimos que vai chegar um momento que vai ser dada a palavra de ordem, né? Vai ser tocada a trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão arrebatados. E a igreja vai subir aos céus. Quando a igreja subir aos céus, o outro Consolador não vai ficar aqui na terra. Ele vai junto com a noiva para as bodas do Cordeiro, que antes das bodas vai ter lá o julgamento, o tribunal de Cristo, né, para distribuir as coroas e os galardões daqueles que foram salvos. Né? Mas é uma explicação que é interessante a gente nos aprofundarmos, porque são coisas que ainda vão acontecer e nós temos que estar preparados para esse momento, para sermos arrebatados. Okay? Afinal de contas, nós estamos lutando e tentando prevalecer, né? Como diz lá no tempo dos meus pais, nadar, nadar e morrer na praia. Vamos
permanecer firme, ok? Então, continuando aqui, no intuito de arruinar a igreja, o diabo começou a causar também transtorno no estado político e no estado doméstico do povo de Deus. O estado político, vamos ver esse primeiro. Primeiro Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou a Davi a levantar um censo de Israel. Amados, depois você dá uma verificada aqui, mas o resumo da história é o seguinte. Satanás colocou no coração de Davi, que era o rei de Israel na época, que ele fizesse um censo. Esse censo tinha a finalidade de exaltar o reino de Davi, né? Tanto é que Joabe tentou de todas as maneiras tirar Davi de ideia dessa coisa, mas acabou sendo vencido e a ordem do rei prevaleceu. Mas quando Davi recebeu o censo, né, aquilo ardeu no coração dele e ele percebeu que estava e que tinha feito alguma coisa de errado, né? Aí Deus manda um profeta ir lá e fala: olha, vou te colocar 3 coisas para você escolher. Uma delas para eu fazer contra você, né? Então ali a gente vê a ação do inimigo. Amados, nós temos, por isso que a palavra de Deus é nítida, fala: olha, vigiai e orai. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Porque a maneira de Satanás agir é astuta, é sorrateira, é delicada, né? E se nós não estivermos ali vigilantes, nós seremos facilmente ludibriados. No estado doméstico, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não é porque eu estou na igreja que eu não tenho que estar atento. Não é porque eu estou na igreja e tenho pastores que aparentemente leem a Bíblia e falam da palavra de Deus, que eu não tenho que ser prudentes igual os homens de Bereia, que diz lá em Atos, né? Que eram prudentes, que ouviam a palavra, anotavam as referências e depois iam na palavra de Deus para ver se era daquela maneira mesmo que estavam sendo ensinados, para não serem enganados. Então, amados, quando eu falei para você ter um pedaço, ter um caderno, papel e caneta para você anotar, para você estar conferindo, é para você ser prudente, para você não ser enganado, ok? Então, voltando ao nosso ponto aqui, nós também temos que entender que Deus, ele também se serve dos anjos maus para que esses anjos venham punir as pessoas ímpias, aquelas que rejeitaram a palavra da verdade. Ok? Agora nós vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. E por esse motivo, pois que Deus lhes mandou a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Okay? Mas também Deus permite que os fiéis também sejam provados quanto à sua fidelidade através dos anjos maus. E eu gostaria de recomendar que você estivesse depois lendo todo o capítulo 1 de Jó. Eu aqui vou ler hoje só no capítulo 1, versículo 12.
para você ter uma visão de toda a história. Diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Né? Então, lá começa falando que Satanás, ele vinha diante de Deus, disfarçado de anjo de luz. Né? E, numa dessas visitas, Deus questiona ele: viste o meu servo Jó? E ali Deus atribui alguns adjetivos e fala da qualidade de Jó. Aí Satanás começa uma conversa com Deus e fala: mas é claro, o Senhor dá tudo para ele, ele é cercado de zelo, aquela coisa toda. Né? Aí Deus chega nesse ponto aqui do versículo 12, ele fala: não, então vai. Todos os bens dele estão nas tuas mãos, mas na vida dele você não toca. Né? E assim Satanás saiu da presença de Deus e foi lá fazer as suas artimanhas. Né? E nós vimos lá que Jó permaneceu firme, mesmo depois que perdeu tudo que ele tinha. Né? E você vai ler lá que você vai achar muitas coisas interessantes lá também. Aqui, às vezes, a gente empolga e o tempo é o nosso inimigo aqui. E para nós fecharmos aqui essa questão, os anjos maus com relação aos governos da terra, ok? No capítulo 10 do livro de Daniel, nós lemos ali que o anjo de Deus trazia uma mensagem para Daniel. Né? Bom, eu vou ler aqui, capítulo 10, versículo 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras que eu vim. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então, aqui nós temos Daniel. Daniel levantou uma causa diante de Deus e durante 21 dias ele perseverou em oração. Né? E vem aí Gabriel e fala: olha, Deus, no primeiro dia eu vim com a resposta, mas o príncipe, né, do reino da Pérsia me resistiu. Mas foi necessário eu buscar reforço. Eu fui lá e busquei Miguel. Miguel veio com seu exército e pelejou por mim e abriu uma brecha para que eu pudesse passar com a resposta da sua oração. Então, observe, amados. Comentadores de Daniel são de opinião, com referência a esse príncipe da Pérsia, que seriam anjos satânicos que administrava, que governava aquela região. E nessa época aqui era Babilônia, o reino da Babilônia. Tá? Eles tinham o controle político e religioso da Babilônia. Então, hoje você vê, talvez, aí a igreja sendo perseguida em alguns lugares, onde é proibido pregar a palavra, onde os crentes são perseguidos. Nós temos aí a atuação de demônios que levantaram ali uma espécie de governo. Eles que administram aquilo dali. Né? E nós vamos entender um pouco melhor isso aqui do seguinte ponto. Na palavra de sábado, o pastor Pablo falou muito bem lá no Salmo 91, no versículo 11. Ele disse assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E lá ele falou que, no mínimo, cada servo de Deus
recebe, no mínimo, 2 anjos, que fala dar ordem aos teus anjos a teu respeito. No mínimo 2 para caminhar com ele. Lembra lá da expressão do pastor? Pss, 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 né? Que os anjos vêm e passam a espada? Depois, se você quiser uma explicação melhor, só você voltar no culto de sábado, né, da rede de jovens, que lá ele vai estar falando também sobre isso. Mas eu queria que você entendesse que aqui no Salmo 91 fala no mínimo 2. Mas alguns homens de Deus que têm mais intimidade, que buscam mais o Senhor, né, que estão mais diante do fronte, lá em segundo Reis, no capítulo 6, no versículo 17, eles falam que tem certas pessoas que têm até um exército à disposição dele. Né? Então, aqui, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Né? Então, Eliseu, ele falava para o rei aonde o rei da Síria iria estar, para que ele não passasse por lá e caísse numa armadilha. Aí o rei da Síria ficou contrariado, achando que tinha algum dos seus que estavam entregando os planos dele para o rei, né, de Israel. E um dos seus homens informa, não é isso não, é porque lá tem o profeta Eliseu e ele entra nos sonhos do rei, nos pensamentos do rei, através do seu Deus, e Deus dá para ele a localização. E o rei da Síria manda um exército atrás de Eliseu. E eles chegam lá na cidade onde Eliseu estava, cercam a cidade, sitiam a cidade, como nós já falamos, né? E de manhã sai o servo de Eliseu para fora e vê aquele cenário, né, de conflito armado. Ele entra desesperado e Eliseu fala para olha, não precisa ficar desesperado, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí no versículo 17, Eliseu ora. Então falou assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bom, aqui nós já vimos que Eliseu tinha um exército que tomava conta dele. Né? Então, se nós, na nossa pequenez, tivermos pelo menos a disposição de ler a palavra, meditar na palavra, fazer um jejum, né? No mínimo 2 anjos vão estar ao seu lado para pelejar por você contra os exércitos de Satanás. Amém? Então, que você entenda. Assim como Deus tem os seus serviçais, Satanás também tem os seus serviçais. E nós encerramos aqui por hoje. Na próxima terça-feira, nós estaremos no tópico 3, onde habitam os anjos caídos, para nós termos esse entendimento. E nós vamos voltar lá nas regiões celestiais e explicar um pouco melhor. Amém? Então, se você gostou, não esquece de se inscrever, né? Deixar o seu like, colocar lá o sininho para que você seja notificado quando tivermos lives, né? Antes de começar, para você estar nos acompanhando. E se você tem alguma dúvida, não esqueça de deixar suas dúvidas anotadas no chat. Ok? Que Deus, então, abençoe a todos. Gostaríamos de deixar uma bênção para todos vocês, que diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma semana abençoada, amados, e até quinta-feira, na graça de Jesus.